Tá na hora de falar de grana. Segundou, você sabe, ele já chega na área pra falar tudo sobre o seu dinheiro. É, meu filho, Samuel Barbie já tá na área. Bom dia, Samu. Fala comigo, Lucas, João. Um prazer estar com vocês aqui no Central 1, não 3, viu, João? Viu? Tá chegando, calma. Daqui a pouco ele Vamos vem. falar sobre saúde mental aqui Boa. hoje. Bora. Eu queria comentar, gente, aquela situação que muitos de nós sofremos, né? A gente abre o extrato bancário, abre ali a fatura do cartão de crédito e sente o estômago revirar, o coração quase que dá uma parada, e aí você fecha rapidinho, suspira fundo e vai falar para si mesmo: putz, eu preciso de fato me organizar. E aí os dias vão se passando, nada muda, você não faz nada, gasta de novo no próximo mês, sente culpa, promete que vai melhorar e no final das contas você vai, abre uma planilha e abandona aquela planilha. Você não consegue muitas vezes sair desse ciclo negativo. E muitas vezes a gente acha que a resposta ela para isso, né, tá unicamente na falta de disciplina ou na não educação financeira, e na verdade ela pode ter um buraco muito mais fundo ali, né? Você pode encontrar esse problema, na verdade, um pouco na raiz de feridas antigas, aquelas feridas que cicatrizam, mas você ainda sente a dor, ou, né, em função de um lar, de fato, que você cresceu, que não tinha dinheiro, ou uma situação de que até tinha dinheiro, mas ninguém comentava sobre isso, ninguém falava sobre isso, ou quando falava, falava aquelas coisas, né, tipo, dinheiro não é coisa de mulher, quem é rico não vai para o céu, você não leva nada dessa vida, e aí você vai colocando o dinheiro para um lado da sua vida, que é um lado muito esquecido, muito deixado para lá, para o lado de lá. E o que eu queria comentar hoje é o seguinte: muitas vezes, né, em função desse histórico familiar, ou em função de como a gente lidou com o dinheiro, porque foi assim que a gente aprendeu, né, a gente começa a repetir algumas situações. A gente repete aquela situação de que gasta mais, né, você gasta às vezes mais do que ganha para poder provar que venceu na vida, né, tem muitas histórias e muita gente faz isso, às vezes com carro, trocando carro todo ano, para demonstrar para os outros que está bem, enfim. Evita olhar para a conta, porque o dinheiro acabou virando um sinônimo muito grande de angústia. Eventualmente sente vergonha até de ganhar bem, tá? É a gente que trata com dinheiro, vê algumas pessoas que têm, inclusive, vergonha de ganhar bem, porque acha que não merece, ou que realmente aquilo pode gerar um impacto sobre outras pessoas. Enfim, o que eu queria dizer sobre isso é o seguinte: é que muitas vezes, né, a gente está sofrendo situações por conta desse histórico nosso, por conta dessa saúde mental, por conta dessa passagem de geração para geração, e que você precisa ressignificar muitas vezes essa história que você tem. Então, não é feio ter uma história própria com dinheiro, ou lidar, né, com isso de uma maneira errada, digamos assim, do ponto de vista da educação financeira. A questão é que a sua história, ela é essencial para que você ressignifique essa relação com o dinheiro. E aí você pode fazer 3 coisinhas pequenas para começar esse processo de mudança, se você se identificou com essa situação que eu estou falando aqui. Um é olhar para você mesmo com uma certa gentileza, sabe? No lugar de ficar olhando para você, se auto-sabotando, se culpando, no nível de, eu sou muito desorganizado, eu não consigo organizar minhas coisas, é você falar assim: olha, eu nunca aprendi a lidar com o dinheiro de outro jeito. E isso aí abre uma oportunidade para que você aprenda de fato como que você deveria fazer. Um ponto 2 é observar um pouco os seus gatilhos, sabe? O que te dispara a necessidade de gastar demais? Muitas vezes é algum vazio que a gente tenta preencher, às vezes é um relacionamento que não tá tão bom, às vezes é aquele desespero, né, de precisar de um tempo e aí começar a comprar delivery demais, porque você precisa aliviar aquele cansaço seu de alguma forma e o delivery é um escape. Enfim, você precisa entender e encarar aquilo que gera, né, esse gasto excessivo na sua vida, e isso é muito importante que você observe esses gatilhos, o que faz te disparar essa compulsão. E em terceiro lugar, dar um nome para sua história com dinheiro, por mais que isso pareça meio bobo, mas assim, pensa na sua história com dinheiro como se fosse um livro, ou como se fosse um filme. Qual que seria o título dela? Porque isso vai te ajudar a encarar os seus problemas, entender quais são eles, e só a partir do momento que você entende de fato quais são os seus problemas é que você consegue, de fato, gerar um tratamento que vai na raiz desse problema para resolver aquilo. O dinheiro, ele revela muito mais do que os números, tá? Ele mostra onde dói, onde falta, até onde transborda. E quando a gente escuta de verdade o que o dinheiro tem a dizer, a gente começa a cuidar, não só da nossa conta, mas também, da nossa saúde mental da gente mesmo, tá bom? Boa. O homem que gastava demais.
É o nome do meu livro, João. Ah, tá. É, na banca mais próxima aí. Vamos mudar essa história, viu? Samuel Barbi sempre segunda-feira com a gente aqui, trazendo dicas valiosíssimas. Que reflexão bacana pra começar a semana, viu? Samu, segunda que vem você tá de volta, viu, meu filho? Até mais, boa semana pra você. Tamo junto, pessoal. Um grande abraço pra vocês, uma feliz Páscoa.